Com 60 anos, eu achei que finalmente teria o meu canto de paz, um apartamento na Praia Vermelha, onde só o barulho do mar entraria pela janela. Mas quando meu filho abriu a porta e disse: "Vou trazer a Lídia, a sogra, a tia e até o Bolota", senti meu coração despencar. O lugar que sonhei como meu refúgio virou, de repente, um plano coletivo. E eu me vi obrigada a enfrentar a pergunta que mais doeu. Será que eles queriam a minha companhia ou apenas o conforto do meu esforço? Meu nome é Mara e hoje quero compartilhar essa parte da minha vida com você. Foi um choque, uma mistura de mágoa e incredulidade, como se em segundos todo o sacrifício de anos tivesse se transformado num detalhe descartável. A dor de ser tratada como um recurso e não como mãe foi tão grande que eu mal consegui reagir. É essa história, cheia de reviravoltas e lições, que eu vou contar agora. Antes de continuar, aproveito para pedir o seu apoio. Inscreva-se aqui no canal. Deixe o seu curtir para que mais pessoas possam ouvir histórias como a minha. E não esqueça de comentar dizendo de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas palavras conseguem chegar, porque cada comentário nos aproxima e transforma esse espaço em uma verdadeira comunidade de vidas reais e corações conectados. Eu estava com a chave ainda quente na palma da mão quando empurrei a porta do meu apartamento novo pela primeira vez. O barulho da fechadura ecoou no corredor como se fosse uma cerimônia particular, e quando a porta finalmente cedeu, uma onda de luz inundou meus olhos. O sol da manhã entrava pela varanda ampla e desenhava faixas douradas no chão de porcelanato claro. Caminhei devagar, quase com medo de perturbar aquele silêncio tão desejado. E a cada passo, o cheiro de tinta fresca misturado ao sal do mar me lembrava que ali estava o resultado de uma vida inteira de trabalho. Eu havia imaginado esse momento tantas vezes, sentada no ônibus a caminho do laboratório, contando os dias para a aposentadoria. Agora, aos 60 anos, eu finalmente tinha conquistado meu refúgio. Encostei na varanda, fechei os olhos e ouvi o som das ondas batendo nas pedras lá embaixo. Pensei comigo mesma, este será o palco da minha paz. Foi nesse instante que a voz animada do meu filho Tiago me arrancou do devaneio. Ele entrou pela porta sem esperar convite, como sempre fez desde criança, espalhando sua energia pelo ambiente como se fosse dono de cada espaço. "Mãe, que espetáculo de lugar!" exclamou, correndo até a janela para espiar o mar. Eu sorri, orgulhosa, mas ao mesmo tempo um pouco incomodada com a pressa dele em tomar posse daquele ambiente. Tiago caminhava de um lado para o outro, batendo palmas, medindo os cantos com os olhos e comentando em voz alta. "Aqui dá para colocar um sofá bem grande, ali uma mesa comprida, e no quarto maior a gente pode acomodar..." Parei de respirar por um segundo, porque a palavra "a gente" soou como um trovão. Ele não dizia "a senhora", nem "você", ele dizia "a gente". Ainda confusa, deixei que continuasse. Então ele virou-se para mim com aquele sorriso largo, o mesmo que usava quando queria convencer alguém a seguir suas ideias, e disparou. "Já sei, mãe. Vou trazer a Lídia, claro, e também a mãe dela, porque o joelho da dona Marta não aguenta mais escada. A Tivone, que vive reclamando da casa pequena onde mora, também vai adorar. E o Bolota vai se esbaldar com esse espaço todo. Vai ter até varanda para correr. Vai ser perfeito, mãe. Todo mundo aqui juntinho da senhora." Enquanto falava, seus olhos brilhavam de empolgação, e eu percebi que para ele aquilo parecia natural, quase um presente que estava me oferecendo, a companhia constante de toda a família. Eu, porém, sentia como se o chão tivesse desaparecido sobre os meus pés. Olhei para ele, tentando encontrar as palavras, mas a boca seca não me deixou responder de imediato. Era como se cada frase dele fosse um soco suave, mas repetitivo, batendo no mesmo ponto da minha dignidade. Eu havia sonhado com aquele apartamento como quem sonha com liberdade, e de repente meu próprio filho transformava meu esforço em solução para os problemas dos outros. Apoiei as mãos no parapeito da varanda para me firmar e fingi admirar a vista apenas para disfarçar a confusão que me tomava por dentro.
Você acha mesmo que seria bom trazer tanta gente para cá, Tiago? Perguntei com voz baixa, quase inaudível, esperando que ele percebesse meu desconforto. Mas ele não percebeu. Ao contrário, riu como se eu tivesse feito uma pergunta óbvia. Claro, mãe! Vai ser maravilhoso! A senhora não vai mais se sentir sozinha e nós vamos economizar um bom dinheiro. Imagine só, dividir as contas, dividir o espaço. É perfeito para todos. O brilho nos olhos dele era tão intenso que por um instante pensei estar diante de um menino novamente. Aquele garoto de 10 anos que sempre inventava planos mirabolantes para transformar a casa numa aventura. Só que agora não se tratava de brincar de cabana com lençóis, mas sim de decidir sobre a vida que eu havia conquistado com tanto esforço. Senti meu coração pesar, como se cada batida fosse um lembrete de que ali estava o fruto de 40 décadas de trabalho, noites mal dormidas, privações silenciosas e renúncias que só eu sabia. E em questão de minutos, esse sonho era tratado como se fosse apenas uma oportunidade para os outros se acomodarem. Segurei a emoção que ameaçava transbordar e respirei fundo. Mas dentro de mim algo se partiu. O barulho das ondas que antes parecia música agora soava distante, abaçado pela voz empolgada do meu filho. Quando ele voltou a percorrer o apartamento, indicando onde colocaria móveis, onde cada pessoa dormiria, notei como ele sequer parava para me perguntar o que eu queria. Era como se minha opinião fosse um detalhe irrelevante no grande plano que arquitetava ali mesmo, diante de mim. Foi nesse instante que uma sensação de vazio tomou conta do meu peito. Não era raiva, ainda não. Era uma mistura de decepção com incredulidade. Como se a mulher que eu era, com 60 anos de vida, não tivesse mais o direito de decidir sobre o próprio lar. E foi nesse momento, olhando para as costas de Tiago enquanto ele se empolgava, que senti a primeira centelha de algo novo. A necessidade de mostrar para ele que eu não estava ali para ser apenas coadjuvante da história que ele tentava escrever. Quando Tiago saiu naquela tarde, levando consigo a empolgação exagerada de seus planos, fiquei sozinha no apartamento. E o silêncio que antes me trazia serenidade, agora pesava como um fardo. Caminhei devagar até a varanda, apoiei os cotovelos no parapeito e encarei o mar que se movia lá embaixo, com sua cadência infinita. A brisa, que deveria me acalmar, parecia fria demais. Cortava minha pele como se me lembrasse que algo estava errado. Eu ainda ouvia na memória a voz do meu filho repetindo que traria a esposa, a sogra, a tia e até o cachorro. Aquilo ecoava dentro de mim como uma sentença, como se eu tivesse perdido o direito de decidir o rumo da minha vida. Deitei-me no sofá improvisado que havia trazido apenas para passar alguns dias até comprar novos móveis e senti as lágrimas escorrerem silenciosas. Não chorei de raiva, chorei de desamparo. Eu me perguntava se em algum momento da criação dele eu havia passado a mensagem errada, se ao sempre estender a mão, ao sempre resolver os problemas sozinha, eu tinha feito meu filho acreditar que poderia decidir também por mim. O coração apertava com a lembrança de quando ele era pequeno e me pedia ajuda para montar seus brinquedos, olhando para mim com confiança. Agora aquele mesmo olhar de confiança parecia transformado em uma certeza incômoda de que eu aceitaria tudo calada. Era como se ele tivesse esquecido que por trás da mãe existia uma mulher que também tinha sonhos próprios. Levantei-me do sofá e comecei a andar de um lado para o outro, tentando organizar meus pensamentos. A cada passo pelo chão frio, sentia uma mistura de indignação e tristeza. Eu me perguntava: será que ele realmente acreditava que me faria feliz me enchendo de responsabilidades de novo? Será que não enxergava que eu desejava apenas paz, depois de tantos anos de trabalho? Foi então que ouvi minha própria voz, em tom baixo, mas firme. Ele precisa aprender. Precisa entender que eu não sou uma extensão da vida dele. As palavras saíram quase como um sussurro, mas tinham o peso de uma decisão. Eu sabia que não poderia simplesmente confrontá-lo de frente, porque Tiago sempre fugia de conversas sérias, se esquivava de qualquer incômodo. Eu precisaria encontrar outra forma de mostrar a ele a gravidade daquilo que havia feito comigo. Naquela noite, voltei para meu antigo apartamento em Niterói, onde ainda mantinha algumas coisas guardadas. Abri a porta e senti o cheiro familiar de madeira antiga, de lembranças que se acumulavam nas paredes.
Sentei-me na velha poltrona da sala e fiquei observando a penumbra. Peguei o telefone e disquei para minha amiga de longa data, Cida, a única pessoa que sempre foi capaz de me ouvir sem julgamentos. Quando ela atendeu, sua voz carinhosa me fez desabar. Contei tudo, palavra por palavra, repetindo inclusive as falas de Tiago. Do outro lado da linha, o silêncio dela foi interrompido por uma indignação imediata. Lívia, você não pode permitir isso, de jeito nenhum. Depois de tudo que você fez por ele, depois de criar sozinha, agora que chegou sua hora de descansar, ele quer transformar sua casa em hospedaria? Não, minha amiga, você tem que reagir. As palavras de Cida ecoaram em mim como uma ordem. Eu sabia que ela tinha razão. Passei a mão pelo rosto tentando secar as lágrimas e respondi com voz firme. Eu vou reagir, Cida, mas não com gritos nem brigas. Eu vou mostrar para ele o que significa invadir a vida de alguém sem pedir permissão. Do outro lado da linha, ela suspirou e disse: Você sempre foi inteligente, vai saber a melhor forma. Só não deixa passar, porque senão eles nunca vão entender. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o teto manchado de infiltrações. Aquele mesmo teto que me acompanhou durante anos. Foi então que uma ideia começou a se formar. Ainda nebulosa, mas forte o suficiente para me fazer sentir novamente dona da minha história. Deitei-me na cama antiga, o calção afundado me abraçando de forma desconfortável, e fiquei ali de olhos abertos até altas horas. Cada vez que fechava os olhos, via a expressão satisfeita de Tiago planejando onde cada pessoa da família se instalaria no meu apartamento novo. A raiva não vinha em ondas violentas, vinha em pequenas marés, que aumentavam devagar até ocupar tudo dentro de mim. E junto da raiva vinha a certeza de que eu não permitiria que me tratassem como um trampolim. Na madrugada, levantei-me da cama e caminhei até a janela. Olhei para as luzes da cidade e disse em voz baixa: Eu vou ensinar a ele, e ele nunca mais vai esquecer. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o costume. O corpo estava cansado, mas a mente alerta. Preparei um café forte e sentei na mesa da cozinha com um caderno em branco. Comecei a anotar possibilidades, rabiscar ideias, pensar em cenários. Eu sabia que precisava de algo que fosse impactante, algo que fizesse Tiago e todos os outros entenderem o quanto era absurdo planejar minha vida sem me consultar. Cada palavra que escrevia parecia acender uma chama dentro de mim. E enquanto rabiscava, percebi que já não era mais apenas sobre me defender. Era sobre recuperar o respeito que eu merecia. Assim nasceu, naquela manhã, a decisão de que eu criaria uma lição. Não seria cruel, mas seria marcante. Eu não queria ferir meu filho, queria abrir os olhos. O que ele havia feito comigo não poderia passar despercebido. Eu precisava mostrar de forma inconfundível que a minha vida, as minhas escolhas e o meu espaço eram meus. E foi ali, diante da xícara de café já fria e das anotações rabiscadas, que entendi. Eu não seria mais apenas a mãe paciente que tudo aceita. Eu seria a mulher que, aos 60 anos, ainda tinha voz, ainda tinha força e, acima de tudo, ainda tinha o direito de ser respeitada. No dia seguinte, voltei ao meu antigo apartamento em Niterói com um propósito diferente. Abri a porta e senti aquele cheiro de lugar fechado, misturado com poeira e memórias guardadas. Caminhei pela sala estreita e observei os móveis velhos cobertos de lençóis manchados, as paredes já amareladas pelo tempo e o piso rangendo sobre meus pés. Ali estava o palco perfeito para a lição que eu queria dar. Eu não precisava inventar nada, bastava realçar o abandono natural que o espaço já carregava. Coloquei a bolsa sobre a mesa da cozinha e respirei fundo. Pensei em Tiago e em sua empolgação descabida, planejando transformar meu novo lar em hospedaria, e uma centelha de determinação percorreu meu corpo. Se ele queria trazer todo mundo para minha vida sem pedir, eu iria mostrar como era conviver em um ambiente que não fora preparado para eles. Passei a tarde inteira preparando o cenário.
Deixei pratos sujos na pia, alguns ainda com restos de comida endurecida. Espalhei roupas velhas pelo chão, arrastei cadeiras de qualquer jeito para criar a sensação de desordem. Peguei um lençol manchado de café e joguei sobre o sofá, como se fosse a única tentativa de proteger o tecido gasto. Na estante, ao invés de organizar os livros, espalhei-os de maneira descuidada, deixando alguns caírem no chão. A cada detalhe eu pensava: que eles sintam o desconforto que eu senti quando vi meus planos sendo atropelados. O cheiro do mofo ajudava, impregnado nas cortinas que não abria há semanas. Subi em uma cadeira para verificar o teto da sala e sorri sozinha ao ver uma mancha de infiltração. Não precisava nem disfarçar, aquilo por si só já daria o tom. Enquanto organizava a bagunça proposital, meu coração oscilava entre culpa e firmeza. Eu me perguntava se estava indo longe demais, se Tiago não ficaria magoado ao descobrir a farsa. Mas logo lembrava do rosto dele iluminado ao anunciar que traria a sogra, a tia e até o cachorro para morar comigo. Aquele momento me devolvia a convicção. Não, eu não estava exagerando. Ele precisava entender que a vida de uma mãe não é terreno livre para as decisões de um filho, por mais amor que exista entre nós. Parei diante do espelho do corredor e encarei meu reflexo. Vi uma mulher de 60 anos com marcas de tempo no rosto, mas também com uma força que eu não sentia há anos. Toquei meu próprio ombro e disse em voz baixa: "Você merece respeito, Mara. Você merece ser ouvida." No meio da arrumação, o telefone tocou. Atendi e ouvi a voz de Cida, curiosa como sempre. "Então, já decidiu o que vai fazer?" Respirei fundo e contei o plano. Do outro lado da linha, ela soltou uma gargalhada alta, daquelas que ecoam no ouvido. "Você é mesmo danada, Mara. Isso vai ser uma lição e tanto. Eles vão correr de lá mais rápido do que chegaram." Eu sorri, mas confessei meu medo. "E se ele me odiar por isso, Cida? E se acabar criando uma distância entre nós?" Ela ficou em silêncio por um instante e depois respondeu com seriedade: "Se ele for justo, vai perceber que mereceu. Se não perceber, pelo menos você terá mostrado seus limites, e limites são a forma mais verdadeira de amor." As palavras dela me aqueceram por dentro, como se fossem uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Desliguei o telefone e voltei à tarefa. Peguei o balde com água e, ao invés de limpar, derramei um pouco no canto da sala para criar uma marca no piso. Arrastei uma poltrona para frente da janela, mas deixei-a de costas para a luz, como se ninguém tivesse interesse em admirar a vista. O resultado era quase cômico. Um apartamento que parecia ter sido abandonado às pressas, sem carinho, sem cuidado. Exatamente o oposto do que eu havia planejado para minha aposentadoria. E era esse contraste que eu queria que eles percebessem, porque só assim entenderiam que não se tratava de morar comigo, mas de aproveitar algo que não lhes pertencia. Quando finalmente terminei, já era noite. Sentei-me no meio da sala bagunçada, olhando em volta para o cenário que montei. Era como se eu tivesse encenado um espetáculo para uma plateia muito específica. Meu filho e sua família. Senti uma pontada de dor no peito, um aperto que me fez fechar os olhos por alguns segundos. Eu amava Tiago com todas as minhas forças, mas não podia permitir que o meu amor fosse confundido com submissão. Não queria ser mártir dentro do meu próprio lar. O coração pesava, mas a mente estava decidida. Peguei o celular e enviei uma mensagem curta para ele. "Domingo quero que todos estejam aqui. Quero que conheçam o meu novo apartamento. Vai ser especial." Apertei o botão de enviar e deixei o aparelho sobre a mesa. O som do envio ecoou dentro de mim como um aviso. Não havia mais volta. Eles viriam, todos, cheios de expectativas, imaginando encontrar um apartamento de frente para o mar, iluminado, perfeito para acomodar cada um em seu cantinho. Mas o que eles encontrariam era o retrato daquilo que realmente estavam propondo, uma vida de confusão, de incômodo, de falta de espaço. Fechei as cortinas, apaguei as luzes e me preparei para ir embora. Mas antes de sair, dei um último olhar para o lugar.
e sussurrei para mim mesma. Agora, Tiago, é você quem vai engolir em seco. É você quem vai aprender o que significa ignorar a vontade da sua mãe. O domingo chegou carregado de um silêncio ansioso que me acompanhou desde a hora em que abri os olhos. Levantei cedo, arrumei-me com um vestido simples e penteei o cabelo de forma discreta, como se quisesse disfarçar a tempestade que se formava dentro de mim. O apartamento de Niterói estava pronto para a encenação. Cada detalhe da desordem aguardava sua função no espetáculo que eu havia planejado. Enquanto aguardava, caminhei pela sala, sentindo o cheiro de mofo e de louça suja que pairava no ar. O coração batia acelerado, não de medo, mas de expectativa. Eu sabia que estava prestes a abrir uma ferida e, quando a campainha tocou, o som metálico ecoou pelo apartamento inteiro como um anúncio de que o momento havia chegado. Respirei fundo, ajeitei o sorriso no rosto e abri a porta. Eles estavam todos lá. Tiago à frente com aquele entusiasmo que parecia nunca se apagar, mesmo diante das situações mais improváveis. Ao lado dele, Lídia, sempre impecável, o cabelo preso e a bolsa de marca pendurada no braço como se fosse um escudo contra qualquer desconforto. Atrás, a sogra, Dona Marta, apoiava-se numa bengala, e logo atrás vinha a tia Ivone, carregando a gaiola de Bolota, o cachorro pequeno que mais parecia um urso cansado. A primeira reação foi quase imediata. A expressão de Tiago se manteve neutra, mas pude perceber seus olhos arregalando por um instante antes de tentar disfarçar. Lídia, por outro lado, não teve a mesma delicadeza. Ela franziu o nariz como se tivesse sentido um cheiro insuportável e murmurou para si mesma, mais alto o suficiente para que todos ouvissem: "Meu Deus, isso aqui precisa de uma reforma completa." Mantive o sorriso, como se não tivesse percebido o desconforto deles, e disse com entusiasmo forçado: "Sejam bem-vindos ao meu novo lar. Não é maravilhoso? Olhem só esse espaço. É perfeito para receber todos vocês." Tiago tossiu levemente, ajeitou o colarinho da camisa e respondeu: "Mãe, esse é mesmo o apartamento novo?" A voz dele carregava uma mistura de dúvida e receio, como se tentasse evitar me magoar. Balancei a cabeça com firmeza, confirmando: "Claro que sim, filho. Vista para o mar, 3 quartos amplos, dá para acomodar todo mundo com muito conforto." Fiz questão de falar com convicção, porque queria que cada palavra soasse como um espelho daquilo que ele havia dito dias atrás quando tomou a liberdade de planejar minha vida. Enquanto entravam, observei as reações. Dona Marta começou a tossir de imediato, levando a mão ao peito e reclamando: "Esse cheiro de mofo me dá alergia, Mara. Não sei como você aguenta." A tia Ivone balançava a cabeça em desaprovação, como se estivesse diante de um cenário de tragédia. "Essa infiltração aí no teto vai trazer doença, tenho certeza. Gente da nossa idade não pode viver num lugar desses." Ela falava alto, teatral, como se quisesse que todos concordassem. Lídia, sempre atenta às aparências, sussurrou ao ouvido de Tiago, mas eu pude ouvir claramente: "Não podemos morar aqui de jeito nenhum." Meu filho tentou disfarçar, passando a mão pelos cabelos, aquele gesto típico de quando estava nervoso ou sem saber como reagir. Eu conhecia bem cada movimento dele, e naquele momento soube que ele já estava se arrependendo do que havia dito antes. Bolota, o cachorro, foi a parte que mais me comoveu. Assim que entrou, parou no meio da sala e se encolheu, como se não tivesse forças para explorar o espaço. Seus olhos eram tristes e ele parecia muito mais velho do que realmente era. Eu me abaixei, chamei baixinho: "Vem cá, Bolota." Ele hesitou, mas se aproximou devagar, encostando a cabeça cansada na minha mão. Aquele gesto me atravessou como uma flecha silenciosa. Enquanto todos reclamavam da sujeira, do mofo, da bagunça, só aquele pequeno animal parecia me oferecer algo verdadeiro: confiança e necessidade. Foi nesse instante que decidi, mesmo que ainda em segredo, que Bolota não voltaria para aquela vida de descuido. A tensão aumentava a cada passo que dávamos dentro do apartamento. Mostrei a sala, apontando para uma janela coberta por uma cortina empoeirada e dizendo com falsa alegria: "Daqui dá para ver o pôr do sol. É simplesmente incrível. A noite, então, parece um espetáculo." Lídia tentou sorrir, mas não conseguiu esconder a careta.
Tiago mexia os dedos nervosamente como se procurasse uma desculpa para mudar de assunto. E eu seguia, conduzindo-os como guia de um lugar que não tinha nada de especial, mas que naquela tarde se transformava na minha maior ferramenta de aprendizado. Dentro de mim, a tristeza ainda latejava, mas ao mesmo tempo senti uma força nova surgindo. Eles precisavam experimentar o desconforto que eu senti ao perceber que estavam dispostos a transformar meu sonho em conveniência. Fechamos o tour inicial com todos reunidos novamente na sala. O ar estava pesado, não apenas pelo cheiro de umidade, mas pela tensão que crescia em cada olhar trocado. Tiago pigarreou e disse em tom cauteloso: "Mãe, a gente precisa conversar com calma sobre isso." Eu, porém, não estava pronta para revelar a verdade. Sorri mais uma vez, aquele sorriso calculado, e respondi: "Claro, filho, mas primeiro quero que vejam tudo. Tenho certeza de que vão se adaptar rápido. Afinal, família unida supera qualquer detalhe." A frase ficou suspensa no ar, carregada de ironia, que apenas eu percebia. O silêncio deles foi a confirmação de que meu plano estava funcionando. E pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha retomado as rédeas da minha própria história. Conduzi todos até o primeiro quarto, o que estava mais caótico de propósito. E empurrei a porta devagar, como quem revela um tesouro escondido. A cama sem lençol exibia o colchão velho com uma mancha escura bem no centro. Roupas amassadas estavam jogadas pelo chão e um pedaço de fita adesiva mal colada segurava a cortina rasgada. Entrei sorridente, como se estivesse apresentando uma suíte de luxo, e disse com a voz animada: "Este é o quarto principal. Pensei que você e Lídia poderiam ficar aqui, Tiago, é o mais espaçoso." Ele engoliu em seco, olhou ao redor e tentou responder com delicadeza: "Mãe, talvez fosse melhor ficarmos em outro quarto. Esse parece precisar de alguns ajustes." Lídia não teve a mesma cautela. Soltou um suspiro audível e murmurou com um desprezo: "Ajustes? Isso aqui precisa ser demolido e refeito. Não há quem consiga dormir nesse cheiro." Senti meu coração se apertar, mas mantive o tom calmo, apenas observando a forma como cada um se mostrava por inteiro diante da encenação. Seguimos para o segundo quarto e eu sabia que ali o impacto seria ainda maior. Havia empilhado caixas de papelão cheias de coisas velhas, deixado um colchão diretamente no chão e uma janela emperrada que mal se abria. Quando empurrei a porta, tia Ivoni balançou a cabeça em sinal de reprovação e disse alto como se fosse a dona da verdade: "Umidade pura, eu sinto daqui. Isso ataca meus ossos, não tem como." A sogra, Dona Marta, tossiu outra vez e reclamou: "Não posso ficar em um lugar desses, o mofo vai me matar." Eu respirei fundo, contendo a vontade de responder, e apenas acrescentei: "Imaginem só, cada um de vocês com seu cantinho. Não vai ser maravilhoso? Família toda reunida, convivendo em harmonia." O silêncio desconfortável que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer palavra. Eu podia ver nos olhos deles que a ideia que antes parecia tão prática, agora se transformava em pesadelo. Na cozinha, o cenário estava ainda mais chocante. Deixei pratos empilhados na pia, restos de comida endurecida nos cantos e uma pequena trilha de formigas caminhava livremente pelo azulejo. Coloquei as mãos na cintura e, com o tom mais natural possível, anunciei: "E aqui é onde passaremos nossos momentos juntos, preparando refeições deliciosas. Já imaginei você cozinhando comigo, Lídia." Ela recuou imediatamente, com os olhos fixos em um prato com gordura ressecada, e respondeu em tom ácido: "Eu? Nesse lugar? Prefiro pedir comida todos os dias do que encostar a mão aqui." Tiago suspirou, visivelmente constrangido, e tentou contornar: "Mãe, talvez seja melhor contratar alguém para ajudar. Não quero que você se desgaste sozinha." Sorri e rebati: "Ora, filho, você mesmo disse que todos viriam. Então, cada um pode colaborar. Trabalhando juntos, cuidaremos de tudo." A provocação saiu doce,
mas por dentro eu vibrava ao vê-los cada vez mais desconfortáveis. Sentamo-nos na sala para um café improvisado que preparei de propósito com um descuido. Coloquei xícaras manchadas sobre a mesa e trouxe uma garrafa térmica que deixei perder o calor. O café estava ralo e com gosto de queimado. Enquanto despejava nos copos, ouvi Lídia cochichar para a sogra. Isso não é vida, Marta. Não sei como ela consegue. A sogra respondeu num tom carregado de superioridade. É decadência, minha filha, pura decadência. Essa mulher está perdendo o juízo. Aquilo doeu fundo. Mesmo sabendo que era parte do plano, ouvir alguém me reduzir daquela forma foi como um soco no estômago. Tiago percebeu meu semblante e, por um momento, seus olhos mostraram preocupação genuína. Ele colocou a mão sobre a minha e disse baixinho: Mãe, não ligue para o que falam. Eu sei que você sempre foi organizada. Essa pequena fagulha de carinho quase desmantelou minha encenação, mas respirei fundo e mantive o personagem. Enquanto todos fingiam beber o café, Bolota, o cachorro, começou a latir insistentemente para a tia Ivoni. Ele puxava a colheira, arranhava o chão como se quisesse fugir dela. Controle esse bicho! Ele é insuportável! Gritou Ivoni puxando a coleira com força. Eu imediatamente me abaixei, acariciei o animal e disse: Ele só está nervoso. Talvez não se sinta confortável. Olhei para ela com firmeza e acrescentei: Animais também percebem quando o ambiente não é acolhedor. O silêncio que se instalou depois foi carregado de tensão. Tiago desviou o olhar, visivelmente dividido entre defender a tia ou me dar razão. A tarde foi avançando e a cada minuto a insatisfação dele se tornava mais evidente. Eu caminhava pela sala e pensava que aquele desconforto era a única maneira de fazê-los entender o valor do que estavam propondo. Não se tratava apenas de dividir um espaço físico, mas de invadir meus sonhos, meu esforço e minha paz. Quando Tiago finalmente se levantou e disse: Mãe, acho que precisamos repensar esse plano, talvez não seja o melhor para todos. Senti meu coração acelerar, mas me contive. Respondi apenas: Pensem com calma, filhos. Eu estarei aqui disposta a receber todos. Afinal, família é isso, enfrentar dificuldades juntos. Por dentro, no entanto, eu sabia que tinha conseguido plantar a semente da reflexão. Ao vê-los tão incomodados, tão cheios de críticas, percebi que começavam a compreender o quanto estavam sendo injustos comigo. Quando se despediram às pressas, alegando compromissos urgentes, fiquei sozinha no apartamento bagunçado, observando a poeira dançando na luz fraca que entrava pela janela. Meu peito doeu, não de arrependimento, mas de uma mistura estranha de tristeza e alívio. Tristeza por precisar recorrer a uma encenação para ser ouvida. Alívio por finalmente ter dado voz ao silêncio que me consumia. E enquanto acariciava a Bolota, que se deitou aos meus pés como se já tivesse escolhido ficar comigo, pensei em como aquela farsa tinha apenas começado. O verdadeiro confronto ainda estava por vir, e eu precisava estar pronta para sustentar cada palavra. Naquela noite, depois da conversa com Tiago, quase não consegui dormir. Eu andava de um lado para o outro pela varanda, olhando o mar escuro de refletir a luz fraca da lua, tentando organizar os pensamentos. Meu coração estava dividido entre a dor de saber que meu filho estava afundado em dívidas e o orgulho ferido por ele ter escondido tudo de mim até o último instante. Senti a brisa fria bater no rosto e me perguntei em voz baixa: quantas vezes mais vou precisar provar que não sou apenas uma peça de apoio, mas uma pessoa com sonhos, desejos e limites? Fechei os olhos e lembrei de cada noite em que trabalhei até tarde, cada aniversário que passei no escritório, cada lágrima que engoli em silêncio para que Tiago tivesse uma vida digna. E agora, aos 60 anos, eu me via diante de uma escolha dolorosa: ajudá-lo sem perder a mim mesma ou me calar
e vê-lo afundar. Na manhã seguinte, recebi a visita inesperada de Lídia. Ela chegou cedo, com o rosto impecavelmente maquiado e a postura ereta, como se estivesse indo para uma reunião importante. Quando abri a porta, ela entrou sem pedir licença, o salto ecoando pelo piso como se marcasse território. "Precisamos conversar", disse seca, colocando a bolsa sobre a mesa. Respirei fundo e convidei a sentar, embora a energia dela já tivesse tomado conta do ambiente. Ela me olhou nos olhos e disparou: "Mara, eu sei que Tiago contou sobre as dívidas. Quero deixar claro que isso não muda nada. O plano de morarmos todos juntos ainda é o mais viável." Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando entender a audácia daquelas palavras. Finalmente respondi: "Lídia, você ouviu o que disse? Morar todos juntos, no meu apartamento? Depois de tudo que viram no domingo, ainda acha que seria viável?" Ela cruzou as pernas com elegância ensaiada e replicou: "O apartamento que vimos estava em condições deploráveis, mas esse aqui..." Ela olhou em volta, admirando discretamente a vista da varanda. "Esse é perfeito. O sacrifício de dividir o espaço seria pequeno diante do que temos a ganhar." Senti o sangue ferver, mas mantive a voz firme. "Lídia, esse espaço não é para ser dividido dessa maneira. É o meu lar, o lugar pelo qual lutei. Eu não vou transformar meu sonho em abrigo coletivo." Ela sorriu ironicamente, inclinando a cabeça. "Você sempre foi muito sentimental, Mara. Precisa pensar de forma prática. Com as dívidas que temos, seria uma solução inteligente." As palavras dela soaram como facadas. Eu me levantei e caminhei até a varanda, tentando controlar a raiva. Prática? Chama de prática invadir a vida de alguém sem pedir, ignorar seus desejos, desrespeitar sua história. Lídia, o que vocês querem não é convivência em família, é uma apropriação. Houve um silêncio pesado, quebrado apenas pelo barulho das ondas. Então ela se levantou, ajustou a bolsa no ombro e disse em tom frio: "Tiago não vai aguentar essa pressão sozinho. Se você não ajudar, pode perder seu filho." Essa ameaça velada caiu sobre mim como uma tempestade. Observei-a sair sem se despedir, deixando atrás de si um rastro de perfume forte e palavras afiadas que ecoavam no meu peito. Senti um nó na garganta, mas respondi com suavidade: "E ainda é verdade, filho. Enquanto eu estiver aqui, você nunca estará sozinho. Mas não confunda meu abraço com a perda da minha liberdade. Eu te protejo, mas também preciso proteger a mim mesma." Ele assentiu em silêncio e percebi que pela primeira vez estava realmente entendendo o que eu queria dizer. Fechamos a noite com um abraço demorado, um daqueles que dispensam palavras. Dentro de mim, senti uma mistura de alívio e temor. Alívio por finalmente ver meu filho enxergar a verdade. Temor pelo que ainda viria, pelas escolhas que ele precisaria fazer e pelas consequências inevitáveis. Eu sabia que a batalha não estava vencida, mas naquele instante compreendi que o primeiro passo havia sido dado. O respeito começava a ser construído, tijolo a tijolo, no coração da nossa relação. E enquanto a lua se refletia nas águas da Praia Vermelha, prometi a mim mesma que acontecesse o que acontecesse, não deixaria que meu filho afundasse sem lutar, mas também nunca mais permitiria que a minha vida fosse tomada por conveniência de ninguém. Na manhã seguinte, acordei com um peso no peito, como se a visita de Lídia ainda ecoasse pelas paredes do meu apartamento. A ameaça dela, dita com aquele tom frio, não saía da minha cabeça. "Se você não ajudar, pode perder seu filho." Fiquei pensando em quantas vezes, ao longo da vida, ouvi frases semelhantes, sempre carregadas de chantagem emocional, como se meu amor de mãe fosse moeda de troca. Caminhei pela sala devagar, tocando os móveis, olhando para a varanda iluminada pela luz dourada do sol da Praia Vermelha e me perguntei se algum dia eu teria a paz que tanto sonhei.
Fiz café forte, sentei-me à mesa e fiquei observando o vapor subir da xícara, tentando encontrar clareza. Eu sabia que precisava agir, mas não podia permitir que a arrogância de Lídia e a fragilidade de Tiago ditassem os rumos da minha vida. Pouco depois do meio-dia, Tiago apareceu. Bateu a porta devagar, com aquele jeito de menino que pede permissão, mesmo sendo homem feito. Abri e vi no rosto dele a exaustão estampada, as olheiras profundas e a camisa amarrotada. Ele entrou, largou a pasta no sofá e disse: "Mãe, eu não aguento mais. As cobranças, as brigas em casa, o peso de tudo. Parece que estou carregando o mundo nas costas." Sentei ao lado dele e, sem falar nada, segurei suas mãos. Ele respirou fundo e continuou: "Ontem, depois que voltei daqui, discuti com Lídia. Ela não aceita vender nada, não aceita cortar despesas, disse que prefere pedir dinheiro emprestado com conhecidos a abrir mão do padrão de vida que está acostumada." Balancei a cabeça com tristeza e respondi: "Filho, um casamento não pode ser só aparência. Quando duas pessoas se unem, precisam estar prontas para enfrentar tanto as conquistas quanto as perdas." Ele baixou os olhos e murmurou: "Eu sei, mãe, mas ela me acusa de arruinar tudo. Diz que se separarmos, vou destruí-la." Olhei para ele com firmeza, sentindo uma dor funda no peito. "E você, Tiago? Quem está pensando em você? Você também precisa de cuidado, de respeito. Não pode viver para sustentar o ego dos outros." Passou a mão pelos cabelos, o gesto nervoso que sempre denunciava a sua angústia, e respondeu quase num sussurro: "Tenho medo de ficar sozinho, mãe. Medo de que, sem ela, eu não consiga me reerguer." Apertei suas mãos e disse com ternura: "Você nunca estará sozinho. Eu estou aqui, mas não posso viver por você, nem resolver todos os problemas no seu lugar. Eu te ajudo a levantar, mas a caminhada tem que ser sua." Vi os olhos dele marejarem e, pela primeira vez em muito tempo, senti que minhas palavras estavam realmente penetrando. Naquela tarde, decidi que não era hora de apenas consolar, era hora de agir. Liguei para meu advogado, Dr. Álvaro, e pedi que viesse me visitar. Ele chegou algumas horas depois, trazendo sempre aquele ar prático que me inspirava confiança. Expliquei toda a situação, desde as dívidas de Tiago até as pressões de Lídia. Ele ouviu com atenção, balançando a cabeça de vez em quando, e finalmente disse: "Mara, você está no seu direito. Pode ajudá-lo, claro, mas precisa estabelecer limites legais para não comprometer seu patrimônio. Sugiro que, se decidir contribuir, faça isso de forma documentada, como um empréstimo, com cláusulas claras." Tiago olhou para mim assustado. "Empréstimo? Mãe, você está achando que eu vou te enganar?" Coloquei a mão no ombro dele e respondi com calma: "Não, filho, mas é para proteger a mim e a você. Assim ninguém poderá dizer depois que invadi sua vida ou que você dependeu de mim para sempre. É um jeito de mantermos respeito, até nas dificuldades." Ele ficou em silêncio, mas vi nos olhos dele uma mistura de alívio e admiração. Depois que Dr. Álvaro se despediu, fomos para a varanda. O mar parecia mais calmo, como se acompanhasse o ritmo da conversa. Tiago se apoiou no parapeito e disse: "Mãe, não queria que chegasse a esse ponto. Queria resolver tudo sozinho, mostrar que podia cuidar da minha família. Mas falhei." Caminhei até ele, toquei seu braço e falei com suavidade: "Você não falhou, Tiago. A vida é feita de altos e baixos e cair não é fracasso. Fracasso é desistir de levantar. O que você precisa agora é coragem para enfrentar as consequências e sabedoria para aprender com elas." Ele suspirou fundo e murmurou: "Às vezes queria voltar a ser criança e acreditar que você poderia resolver tudo." Sorri com tristeza
e respondi: se eu pudesse, faria. Mas hoje, meu filho, a maior prova de amor é deixar você aprender a resolver. Naquela noite, preparei um jantar simples: arroz, feijão e carne ensopada, algo que lembrava nossos dias mais difíceis, mas cheios de afeto. Sentamos à mesa e, enquanto comíamos, Tiago disse: Mãe, você acha que eu deveria me separar de Lídia? Fiquei em silêncio por alguns segundos, escolhendo as palavras com cuidado. Não posso decidir isso por você, mas posso dizer que um casamento sem respeito não é parceria, é prisão. Se ela não está disposta a enfrentar as tempestades com você, talvez nunca tenha estado realmente ao seu lado. Ele baixou a cabeça e não respondeu, mas percebi que aquela frase ficou gravada. Terminamos a refeição em silêncio, mas um silêncio diferente, carregado de reflexão. Antes de deitar no quarto de hóspedes, Tiago me abraçou com força e disse: Mãe, obrigado por não desistir de mim. Segurei-o com carinho e respondi: Nunca vou desistir, Tiago, mas também nunca vou desistir de mim. Quando fechei a porta atrás dele, fiquei sozinha na sala, olhando para a gaiola de bolota que me observava em silêncio com aqueles olhos atentos. Acariciei sua cabeça e sussurrei: Você também sabe o que é lutar para sobreviver, não é, meu pequeno? Ele abanou o rabo devagar, como se entendesse, e naquele instante percebi que, por mais turbulenta que fosse a vida, eu não estava sozinha. Havia um filho aprendendo a recomeçar e um animal me lembrando todos os dias do valor da resistência. E isso, de alguma forma, me deu a paz que tanto buscava. No dia seguinte, acordei com o barulho insistente da campainha. Ainda sonolenta, enrolei o roupão no corpo e caminhei até a porta. Quando abri, encontrei Lídia parada no corredor, com a expressão dura e o olhar que misturava orgulho e desespero. Atrás dela, como sombras, estavam Dona Marta e tia Ivone, as duas com olhares de reprovação, como se viessem em comitiva para um julgamento. Lídia entrou sem esperar convite, arrastando salto pelo piso da sala e foi direto ao assunto. Viemos buscar Tiago. Ele pertence à nossa família e não à sua. Você está envenenando a cabeça dele. Fiquei em silêncio por alguns segundos, observando a cena surreal diante de mim e respondi calmamente: Tiago não é um objeto para ser carregado de um lado para o outro. É um homem adulto que sabe pensar por si mesmo. Tia Ivone riu debochada e disse: se soubesse pensar, não teria se afundado em dívidas. Ele precisa de direção, e certamente não é você quem vai dar. Aquelas palavras bateram fundo em mim, mas ao invés de me abalar, acenderam a chama da firmeza que eu precisava mostrar. Tiago apareceu logo em seguida, ouvindo a discussão do quarto. Estava desarrumado, com a barba por fazer, mas seus olhos traziam uma nova determinação. Ele olhou para Lídia e disse sem titubear: Chega, não vou mais aceitar esse tipo de pressão. Estou cansado das aparências, das exigências, dos discursos vazios. Preciso recomeçar. E se você não estiver disposta a caminhar comigo, talvez seja a hora de seguirmos por caminhos diferentes. Lídia arregalou os olhos, como se tivesse levado um tapa invisível, e respondeu com a voz trêmula entre raiva e medo: Você vai me deixar? Depois de tudo que fiz por você? Depois de toda a vida que construímos? Ele respirou fundo e replicou: Não é vida o que estamos vivendo, Lídia. É um teatro caro demais e eu não quero mais pagar esse preço. O silêncio que se seguiu foi pesado, cortado apenas pelo latido de bolota, que parecia pressentir a tensão e se posicionava ao meu lado como um pequeno guardião. Dona Marta então interveio, apoiando-se na bengala e erguendo a voz: Tiago, não se esqueça de que sua esposa está certa. Família precisa se manter unida, mesmo nos piores momentos. Eu não consegui me conter e respondi olhando diretamente para ela: Unida sim, mas não às custas de um. O que vocês chamam de união é apenas conveniência.
Vocês não enxergam que estão esmagando Tiago com expectativas e cobranças que ele não pode mais sustentar? Ela bufou, apertando a bengala contra o chão e murmurou. Você sempre foi melodramática, Mara. Por isso mesmo ficou sozinha. Senti meu coração arder, mas respirei fundo e devolvi. Prefiro estar sozinha, a viver rodeada de pessoas que confundem amor com exploração. Tiago então segurou meu braço e disse em voz firme. Mãe, não precisa mais se justificar. Eu entendo agora. Essas palavras foram como um bálsamo, um sinal de que finalmente ele estava acordando para a realidade. Lídia, no entanto, não desistiu. Aproximou-se dele, segurou a mão e disse quase suplicando. Pensa bem, Tiago. Você vai jogar fora anos de casamento? Vai deixar que sua mãe, aos 60 anos, dite o rumo da sua vida? Ele retirou a mão devagar e respondeu com serenidade. Não é ela que está ditando nada. É a primeira vez que estou ouvindo o que eu mesmo quero. E o que quero agora é paz. O rosto de Lídia se contorceu de incredulidade e olhou para mim como se eu fosse a grande vilã da história. Você conseguiu o que queria, Mara. Separou uma família. Aquelas palavras cortaram o fundo, mas não deixei transparecer. Apenas disse: não fui eu quem separou nada. Foram as escolhas de vocês, os excessos, a falta de verdade. Eu só mostrei o que estava invisível. Elas saíram logo em seguida, com passos apressados e semblantes carregados. O som da porta batendo ainda ecoava quando Tiago se sentou no sofá, exausto, com a cabeça entre as mãos. Fui até ele, acariciei seus ombros e perguntei com cuidado. Está preparado para o que vem agora? Ele ergueu o rosto e, apesar das lágrimas, havia firmeza nos seus olhos. Não sei se estou preparado, mãe, mas sei que não posso mais continuar como antes. Prefiro enfrentar a verdade do que viver na mentira. Senti orgulho e dor ao mesmo tempo, porque sabia que as consequências seriam pesadas, mas também que aquele era o primeiro passo de uma vida nova para ele. Passamos o resto da tarde em silêncio, só ouvindo o som das ondas e o latido ocasional de bolota, que parecia ter encontrado paz no meu apartamento. Em certo momento, Tiago quebrou o silêncio e disse: Obrigado por me fazer enxergar, mãe. Se não fosse você, eu ainda estaria preso em um papel que nunca foi meu. Segurei suas mãos e respondi com ternura. Eu só te mostrei o espelho, filho. O reflexo sempre esteve dentro de você. Ele sorriu pela primeira vez em dias, e naquele sorriso vi o menino que criei com tanto esforço, mas também o homem que finalmente começava a assumir as rédeas da própria vida. Naquela noite, quando me deitei, fiquei olhando para o teto e refletindo sobre tudo. O peso das acusações de Lídia ainda doía, mas ao mesmo tempo havia um alívio imenso dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que Tiago estava realmente livre para fazer suas escolhas, mesmo que elas fossem difíceis. E eu também me sentia livre, porque havia conseguido manter meus limites sem abrir mão do amor. Adormeci com o coração dividido, mas confiante de que, apesar da tempestade, a calmaria estava se aproximando. Algumas semanas se passaram desde aquele confronto doloroso e libertador e a rotina começou a se acomodar em um ritmo novo, feito de silêncios, reflexões e pequenos gestos de reconstrução. Tiago havia decidido alugar um pequeno apartamento perto do trabalho, modesto, mas suficiente para recomeçar, sem a sombra sufocante das dívidas e das exigências de Lídia. Eu acompanhei de perto cada passo dele, ajudando apenas no que podia, sem ultrapassar os limites que havia aprendido a preservar. Lembro-me do dia em que ele me ligou e disse com uma voz firme que tinha negociado parte das dívidas e conseguido manter seu emprego. Mãe, pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou respirando de verdade, disse ele. E essa frase ficou gravada em meu coração como um lembrete de que, às vezes, o amor se manifesta mais no limite do que na entrega total. Aqui, no meu apartamento da Praia Vermelha, a vida ganhou outro significado. Bolota se tornou meu companheiro inseparável, ocupando espaços que antes pareciam grandes demais para mim sozinha.
Ele agora corria pela varanda, latia para as gaivotas e descansava tranquilo aos meus pés sempre que eu me sentava para ler. Cuidar dele me trouxe uma sensação de propósito renovado. Quando o levei ao veterinário pela primeira vez, ouvi o diagnóstico: desnutrição e descuido, mas nada irreversível. Com paciência, carinho e boa comida, ele foi se transformando diante dos meus olhos. O olhar triste deu lugar a um brilho esperto e o rabo que antes mal se movia, agora balançava com entusiasmo cada vez que eu abria a porta. Muitas vezes, ao acariciá-lo, pensava comigo mesma: nós dois fomos resgatados ao mesmo tempo, eu e você, Bolota. Certa tarde, Tiago veio me visitar. Trouxe uma sacola com frutas e pão fresco e parecia mais leve do que nos últimos tempos. Sentamos juntos na varanda, o mar se estendendo à nossa frente como um quadro em movimento. Ele olhou para mim e disse: sabe, mãe, eu nunca entendi por que você sempre falava tanto de independência. Achava que era exagero, que no fundo você gostava de cuidar de todo mundo, mas agora eu vejo. Independência é paz. E eu quero isso também. Eu sorri, emocionada, e respondi: independência não significa solidão, filho. Significa poder escolher quem entra e quem sai da sua vida. E é isso que eu quero para mim e para você. Escolhas conscientes, não imposições. Ele assentiu, com lágrimas discretas nos olhos, e ficamos em silêncio, apenas ouvindo as ondas e sentindo que aquele momento valia mais do que qualquer discurso. Alguns dias depois, arrumei a casa para receber Tiago novamente, mas dessa vez em clima de celebração. Preparei um almoço simples, mas feito com carinho: arroz soltinho, peixe fresco comprado na feira e uma sobremesa de pudim que ele sempre adorou desde criança. Quando ele chegou, trazia um sorriso verdadeiro, sem peso, e me entregou um pequeno buquê de flores. Para você, mãe, porque eu sei que flores sempre te fazem sorrir. Abracei-o forte e senti que ali havia um novo capítulo sendo escrito, não de dependência, mas de parceria. Durante o almoço, conversamos sobre planos futuros, sobre a possibilidade de ele retomar os estudos que havia deixado de lado e até sobre a ideia de adotar um novo cachorro para fazer companhia ao Bolota. Rimos juntos como há muito tempo não acontecia e, em meio a essa leveza, percebi o quanto era possível reconstruir laços sem abrir mão de mim mesma. Naquela noite, depois que ele foi embora, sentei-me na varanda com Bolota ao meu lado e fiquei olhando para o horizonte avermelhado pelo pôr do sol. Pensei em tudo o que havia acontecido. Nas lágrimas, nas discussões, nas ameaças, mas também nos abraços, nas descobertas e na coragem de dizer não. Aos 60 anos, eu havia aprendido que amor e respeito precisam caminhar juntos e que colocar limites não afasta quem nos ama de verdade. Ao contrário, fortalece. Recordei as palavras que disse a Tiago: nunca vou desistir de você, mas também nunca vou desistir de mim. E percebi que essa frase se tornou meu novo lema de vida. Hoje, meu apartamento na Praia Vermelha não é apenas um lugar bonito de frente para o mar. Ele é um símbolo de vitória, de recomeço e dignidade. É o espaço onde aprendi que é possível cuidar de quem amamos sem nos perder no processo. Onde percebi que dizer não é um gesto de amor tão forte quanto dizer sim. Quando penso no futuro, não sinto mais o vazio da solidão, mas a plenitude de ter construído um lar que é verdadeiramente meu. E cada vez que vejo Bolota correndo feliz pela sala, lembro-me de que até um cachorro abandonado pode renascer com carinho e limites. Sei que ainda enfrentarei desafios, porque a vida nunca se cansa de nos testar, mas agora encaro tudo com outro olhar. Não sou apenas mãe, sou mulher também, sou dona da minha história, e isso ninguém pode tirar de mim.
E quando fecho os olhos à noite, ouvindo o som das ondas que embalam meu descanso, agradeço por ter tido coragem de enfrentar, de colocar limites e de me escolher. Porque foi assim que ensinei a Tiago e a mim mesma que nunca é tarde para recomeçar.